Deus amado, nosso Pai querido, começa mais uma semana. Hoje é segunda-feira, mais um dia de alegria. As pessoas dizem que o dia da alegria é na sexta, mas para nós, enquanto o Senhor nos permite acordar, levantar, fazer o que tiver de ser feito, para nós sempre deve ser dia de alegria. É uma missão todos os dias que o Senhor nos permite de estarmos fazendo algo de bom para pelo menos uma pessoa. E o bom é que nós fazemos algo de bom para várias pessoas. Seja para quem nos assiste ao vivo, seja para quem ouve pelo rádio, ou seja para quem vai assistir depois. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós sabemos que as tuas misericórdias, elas são grandes, enormes, infinitas. Porque o Senhor nos ama. E eu tenho certeza, Pai, que o Teu nome ele é exaltado através desse nosso ministério, dessa nossa missão, onde nós todos os dias entramos no ar, começamos falando contigo, terminamos falando sobre as coisas da nossa vida e temos essa oportunidade, Pai, de abençoar tantas pessoas, de sermos usados para ser este canal de bênção. O Senhor usa até a Vera Maria, Pai, também para abençoar. Quando existe a Rádio Igaraçu, quando existe a Rádio Vitória, quando existem as plataformas digitais. Enfim, Senhor, muito obrigado. E como sempre eu não canso de pedir, Pai, eu queria tanto ter um poder, mas eu não tenho, de poder chegar na casa de cada uma das pessoas que estão necessitadas e poder realizar aquilo que elas precisam. Mas eu não tenho esse poder, infelizmente. Mas eu tenho simplesmente, Pai, o coração quebrantado de pedir por essas pessoas. Tu sabes até onde a gente suporta. Tu sabes até onde a gente aguenta uma dor. Mas existem pessoas que não aguentam. Não têm o mesmo discernimento espiritual como nós temos. Estão necessitadas. E precisam da tua força, da tua ajuda, da tua mão lhe sustentando. Assim nós te pedimos. Obrigado por tudo, meu Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de coração grato. E que nós possamos honrar e engrandecer o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Kauai. Bom dia, De Olho com Você. Lá no abre.aí/de olho com você. Obrigado pelas pessoas que estão aí nas plataformas digitais. E boa tarde, o meu boa tarde todo especial. Hoje com gostinho de alma lavada. Para você que está na Rádio Igaraçu 87,5. A rádio do meu, do seu, do nosso coração. Eita, que bonito! E você também que está na Rádio Vitória. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela nossa amizade, por estarmos juntos na sua hora de almoço. Muito obrigado mesmo. Por que hoje eu estou de camisa verde e amarela? Para você que está assistindo. Gente, vamos dizer, né, o que foi que aconteceu com o Rayane, com o pessoal, né, lá no jogo sábado. Eita, Lelê. Eu não sei porquê, mulher, mas eu acho que tem um dedo da Alcione. Eu acho que ela fez alguma coisinha, do mesmo jeito que ela fez pro Trump, ela fez pro povo da Noruega, mulher. Eu não sei porquê, né? Mas hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Tu sabia, né, que hoje é dia de rock, bebê? Isso mesmo, hoje é dia do rock, viu? 13 de julho. Mas é, né? Pena que eu não posso tocar um rock. Meu Deus do céu, senão eu ia botar aqui um rock da Baby. Hoje é o programa de número 122. E vamos aí para a nossa curiosidade da Copa, né? A Copa acaba quinta-feira. Aí a gente vai com as curiosidades até a sexta. Olha só, já estão definidos aí os confrontos das semifinais que acontecem amanhã e quarta-feira.
Amanhã, 4 da tarde, horário de Brasília, jogam França e Espanha. E na quarta, Inglaterra e Argentina. Rapaz, que coisa de louco esse jogo lá da Inglaterra com a Noruega, viu? Eu tava assistindo, quando deu os impedimentos, eu digo, ih, quer ver mais não. Não, morri. E aí a decisão do terceiro lugar, ela vai acontecer na quarta, às 6 da tarde. E aí quem perdeu o jogo de terça e quem perdeu o jogo da quarta, disputam o terceiro lugar. E a final acontece na quinta-feira, às 4 horas da tarde. Tá? Logicamente, com os vencedores de terça e quarta-feira. Hoje é aniversário de uma das atrizes que todo mundo gosta, né? Seu último trabalho na TV, pelo menos mais recente, né? Foi lá aquela mulher da novela da Garota do Momento, né? Que ela era mal, né? Aí ficou... Eu achei linda até o encontro dela com Perpétua. Nossa, que coisa bonita, né? Eu tô falando de Lília Cabral. Isso mesmo, sabe qual é o nome completo de Lília Cabral? Lília Cabral Bertoli Figueiredo. Nasceu em São Paulo, 13 de julho de 1957. Para você que não sabe, ela iniciou nas novelas em 1981, na novela Os Adolescentes, na TV Bandeirantes. Novela essa que era escrita por Ivani Ribeiro. Isso mesmo. Depois da novela dos Adolescentes, inclusive, Ivani Ribeiro saiu da Band e foi pra Globo. Pois é, né? Tu sabia dessa não, né? Tá vendo tu, menino? De olho com você, cultura, cara. Me respeite, viu? E você que tá fazendo aniversário hoje, 13 de julho, também muito obrigado pelo seu carinho. E agora sim, depois de ter feito as honras da casa, vamos começar o nosso programa, sabendo se chove ou se não chove. Como é que tá o tempo hoje, hein? Pois é, vamos aí às informações da previsão do tempo. Gente do céu, esses dias eu gostei, né, que a previsão foi até meio certa, né? Vamos dizer assim. E continue desse jeito. Bem, hoje a intensidade dos ventos é fraca. Vamos agora para a umidade máxima do ar, 90% e a mínima 50%. Hoje a previsão é de apenas muitas nuvens. Esperamos, né, que eu vou para Igaraçu. Vou fazer a rota hoje. A temperatura mínima está aí prevista a 22 graus e a máxima em 30 graus. Nesse momento aqui da nossa transmissão, estamos aos 24 graus. As informações do tempo, como sempre eu preciso frisar, são do Instituto Nacional de Meteorologia. E aí vamos às manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira. Moda Fenearte reúne peças de couro e desfila 20 anos de Meltzida. Eu acho que eu falei certo, né? Não sei, depois de tanto nome complicado da Copa, eu creio que eu acertei. Meltzida. Alguma coisa do tipo. Donald Trump diz que Hormuz segue aberto mesmo com os confrontos. Santa vence o Barra e emenda a terceira vitória seguida. Aleluia, irmão. Continue assim, meu Deus. Oh, Jesus. Ninha, continua orando pelo time do Santa Cruz, Ninha. Pelo amor de Jesus. É Ninha, viu? Tá orando lá em Abreu Lima. O senhor é meu pastor. Né? Completa o resto agora. E o Náutico, gente, continua numa crise com mais uma derrota. Pelo amor de Deus. Paga o salário do povo, criatura, que eles vão jogar melhor. Por favor, povo do Náutico. Cadê a Bete aí para pagar o salário do povo? Pois é, convenções partidárias começam a ser marcadas para selar disputa eleitoral aqui em Pernambuco. Vítima de acidente com tubarão recebe alta do Hospital da Restauração. E Flávio Dino determina bloqueio de 6 milhões de reais de Eduardo Cunha por controle de emendas. Aí são as manchetes dos jornais que estão circulando nesta segunda-feira. Jesus amado, lá vai eu querer rir depois da manchete, tá vendo? Você viu, você sentiu, né, que a tia ia chegar, né? Só as manchetes dos jornais. Pois é, rapaz, glória a Deus, aleluia, irmão, continue assim.
Ai, Jesus, a gente tá com a alma lavada hoje, né? A Noruega perdeu, o Brasil todo, né? Pois é. Então, vamos para casa dos patrão. Gente, eu vou dizer para vocês, hoje o que tem de notícia aqui, eu tenho que escolher. Eu tô parecendo que eu tô num restaurante. Não acredita? Pois é, vamos começar aqui, porque tem muita coisa. Eu vou começar trazendo para você aqui a questão das convenções. Pronto, deixa eu aumentar a letra aqui, que o locutor cego. Pronto, eu tenho que botar em 150% para poder enxergar, porque eu vou ler do jornal. Porque não tem nos blogs. Como eu disse para vocês, a partir de sexta-feira acontecem aí as convenções partidárias. Ou seja, o pessoal vai oficializar quem realmente vai ser candidato. Seja lá por que for, tá? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui e lembrar logo, porque senão eu vou esquecer, porque minha cabeça só misericórdia, né? Minha cabeça só não esquece mais das coisas porque ela tá colada no pescoço. Mas tem uma coisinha aqui, inclusive, gente, o Leajá hoje tá uma benção. Pense, a nível da política hoje, o cara tá um show de bola. E Kekel, ela deixa bem claro aqui que a situação lá do ídolo de pano, quem tem que resolver é o partido, não é ela não, viu? Pois é, o negócio dela não tem nada a ver. Tá vendo tu? Vai, vai, olha o resultado. O último passo antes do início oficial da campanha eleitoral são as convenções partidárias. E elas começam a partir do dia 20 de julho. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer a convenção exatamente no dia 20, certo? As pessoas, os partidos, eles escolhem. Pode fazer dia 20, 21, 23, 24, 25, enfim, nos dias que eles quiserem. E diz aqui o seguinte: até o início de agosto, os partidos vão realmente tornar oficiais as candidaturas. É por isso que existe essa coisa que é até interessante que você saiba, que quando a gente fala pré-candidato, é por conta disso. A gente só pode falar que fulano é realmente candidato quando tem a convenção. Beleza. Por exemplo, o partido bateu o martelo, prego batido, né, de lá o ponta virada, aí sim, realmente, a gente pode dizer, fulano agora é candidato. Sabia dessa, né? Pois é, inclusive, né, tem algumas pessoas que chegam nas rádios, aí diz assim, né? Ah, porque fulano é o nosso futuro governador, é o nosso futuro prefeito, é o nosso futuro não sei o quê. O futuro a Deus pertence, né? Mas só que nesse caso não. Você sabia que nem isso se pode usar? Pois é, cuidado, porque senão alguém grava, manda pro TRE e depois vai sobrar a conta para tu, viu? Cuidado. Então veja só. Além das candidaturas ao governo do estado, as convenções, né, oficializam aí todos os cargos, como eu acabei de dizer para vocês. E aqui diz o seguinte: as convenções já confirmadas pelo Jornal do Comércio, o primeiro partido a fazer a sua vai ser o PT, exatamente na próxima sexta-feira no Hotel Jangadeiro, seguido pelo Partido Novo, já no sábado. Inclusive o Partido Novo, né, publicaram um vídeo em conjunto aí com o Kekel dizendo que estarão apoiando o Kekel nas eleições. Agora, o problema é a Eduardice, né? Rapaz, o cara se mete em cada confusão, rapaz. Eu me lembrei agora daquele Agente 86, sabe? Assistam, bota no YouTube, bota lá, Agente 86, pronto. É Eduardice do mesmo jeito. Pronto, agora me processa, viu? Aí vamos ver mais aqui quem é que vai fazer, né? Também no dia 21, o MDB. Aliás, o MDB no dia 25, na Assembleia Legislativa. E aqui, deixa eu ver mais. As maiores mobilizações estão previstas para o primeiro fim de semana de agosto, quando o PSD e o PSB, olha que coincidência, né? A diferença é a letra. Rapaz, é a mesma coisa do meu Xavier. Ainda tem gente que diz assim, é com CH, Não, meu Xavier não é com CH, é com X de Xuxa. O pior que André Almeida fez o favor, né, de eternizar esse meu X de Xuxa, né?
Pois é, André Almeida, um abraço para tu, meu brother. Ai, meu Deus. E diz aqui, né, que... Aliás, o Moriá conhece muito bem o André Almeida. A convenção do PSD deverá acontecer nos dias... Vamos ver aqui. Deixa eu ler com calma esse negócio. Eu estou tirando do jornal, eu não estou lendo do blog. Do blog é melhor para ler. Diz aqui, né, que a convenção partidária do PSD, o partido de Kekel, deverá acontecer em 2 dias. Era isso que eu queria entender. 2 dias para fazer uma convenção. Pois é, né? Tá dizendo aí, então pronto. Eu só tô aqui lendo a notícia. Como eu digo para vocês, eu sou papagaio de notícia. Eu leio o que está escrito aqui. Né? Só dou uma pimentada no negócio. Só bota um sazão na paradinha, viu? Tá bom, dia 1 e dia 2, né? É o dia... Aliás, os dias da convenção do PSD. E aí a expectativa é que o ato político seja oficializado, aliás, oficialize a candidatura de Kekel à reeleição. E ele seja concentrado exatamente no domingo. Tá certo, tô entendendo o negócio. Pois é, tô tentando explicar, mas tô tentando entender. Pronto, então agora o que é que acontece? A convenção do PSB. A convenção do PSB. Aí aqui, ó, entre os nomes cotados para compor a chapa de Kekel estão a vice-governadora Priscila Krause, apontada como favorita para continuar na vaga, além de Túlio, Dudu, Fernando Tueire e Miguel Coelho. Ah, meu Deus do céu. Como eu queria agora ver tudo isso, mas não posso ver, rapaz. Não posso ver. Desse dia eu estou ocupado. Aí, engraçado é uma coisa. Olha a coincidência. No dia 1 e no dia 2 também vai acontecer a convenção do PSB. Aí agora eu pergunto, né? Será que isso foi friamente calculado? Tá com cara de que foi. Tá com cara de que foi. Né? Também aqui diz que a União Progressistas, né, eles estão aqui podendo fazer suas convenções entre os dias 2 e 5 de agosto. Vamos ver, né? Depois a gente vai confirmando tudo, a gente vai vendo tudo. E claro, lógico, evidente que a gente vai acompanhar, né? Claro, a Casa dos Patrões já serve exatamente para isso. Inclusive aqui tem uma questão de pesquisa. Como você sabe, eu não sou fã de pesquisa. Pesquisa é coisa de preguiçoso. Lembrei agora de uma musiquinha da Xuxa lá das antigas, do disco que ela cantava, né? Quer dizer assim, que 7 é conta de mentiroso. Então pronto, deixa quieto. Pois é, inclusive aqui, Jamildo fez uma entrevista com a advogada especialista em direito eleitoral, Diana Câmara. E ela declarou que o principal desafio da justiça eleitoral para estas eleições é a manutenção do processo democrático no ambiente digital. Aí tu me pergunta, que danada é isso, Paulo? Eu não entendi nada. O ambiente digital, por exemplo, a Rádio Igaraçu, ela está, vamos dizer assim, chegando nos ambientes digitais. Ela só tinha transmissão normalmente, mas agora a Rádio Igaraçu vai ter um monte de coisas. Então, tipo, vamos atualizar o canal do YouTube, né? A gente tem o Instagram também, que está, né, a cada dia crescendo. Nós estamos fazendo o podcast da Rádio Igaraçu e assim vai. Então, isso é o ambiente digital. Por que ela diz isso? Né? A gente está vendo tanto aí que é um dizendo que o outro está atacando, que o outro está não sei o quê, né? Tá pior que os tubarão. Entrou no mar, o tubarão pega. Lembrei agora da música do Tadeu, né? Seu delegado prende o tubarão porque ele pegou a minha irmã e nhanho. Mas não pode prender o tubarão, criatura. Mas ela é coordenadora acadêmica do Congresso do Instituto de Direito Eleitoral do Público, e, aliás, do Direito Eleitoral Público de Pernambuco, em 2026. Ela afirmou que o tema foi o principal assunto da discussão do momento, que reuniu os membros do TRE e a ministra Estela Aranha. Tem que falar devagar, tá? Senão você vai entender outra coisa. Estela Aranha. Viu? Não entende outra coisa não, pelo amor de Jesus. Além de outras instituições, né? No caso, Estela Aranha, ela representa o TSE. No entender de Diana Câmara,
A agilidade das redes sociais usadas de maneira inadequada é o que dificulta o trabalho dos juristas. A gente muitas vezes, ela diz, né? A gente muitas vezes brinca de querer enxugar gelo. Você vai tirar um vídeo do ar e entrar outro em poucos instantes. Né? Como se diz, né? O pessoal tem que prestar atenção naquele detalhe. Vai ter que ter gente especializada em IA, em internet, para ver tudo. Eu, por exemplo, eu tenho que parar um tempinho do meu dia para fazer recorte do programa. Para jogar tudo no Kawaii. Pegar as notícias assim que eu achei mais interessante, que eu fiz palhaçada, que tem relevância, e vou jogar tudo no Kawaii. Teve dias aí, quando eu adoeci essa semana passada, eu não pude nem fazer isso. Eu durmo mais do que tudo. E tem uma outra coisa que também preocupa o pessoal lá da justiça, que é a inteligência artificial. Ela também é uma ferramenta que preocupa. E ela diz assim, né? O perigo maior nem é só quando a questão das fake news, mas sim quando muito mais a forma como esse material é divulgado. Porque a gente sabe, né, que a IA, inclusive eu tenho certeza absoluta que agora tem uma música aí da Rádio Igaraçu, que eu vou só confirmar com Vera, ela foi feita na IA. Foi feita na IA. Porque quando termina o cara faz Igaraçu famé, né? Aí pronto, foi de IA. Olha, a IA nunca é perfeita, sabia? Você pode achar assim, não, mas é tão bonitinho lá o negocinho da IA que foi feito, que fulano tá beijando fulano, que fulano tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, meu filho, tu que pensa, viu? E como eu disse aqui, nosso ídolo de plano, Eduardo da Fonte, eu serei o senador da Câmara da Chapa de Quequel. Eu fiquei tão nervoso agora que eu esqueci, eu ia dizer outra coisa. Ele tá lá nos interior, viu? Continua virado no Jiraya aqui. Nosso Jasper foi embora e Jiraya ficou, né? Então tava fazendo a gente em águas belas. Aí já aqui, Bimbo. Vamos lá para as promessas de Bimbo, né? Lembrei agora do Mussum, quando ele dizia assim, né? Casa, comida e 3 milhões. Casa, comida, roupa lavada e 3 milhões por mês. Fica quieto, Xavier. Não fica dando imaginação pra tua cabeça, criatura. Oh, meu Deus do céu. O mundo de Bob é um perigo na minha cabeça. Ele defende aqui o centro da gestão metropolitana e prioriza obras estruturantes para Pernambuco. Pois é, né? Aí eu nasci no dia de São Tomé, aí aquela outra conversa, né? E ainda disse aqui que promete ampliar a atuação de SUAP para os 24 municípios da Mata Sul, caso seja eleito. Viu? Pois é, e vamos aqui pro meu amigo, meu Lorde Ivan Moraes. Pois é, Ivan. Eita, Lele. Quando ele tava lá na convenção, falou comigo. Aí, não lembro de tu, cara lá da alto-falante, não sei o quê. Pois é. A Federação Pessoal Rede deve concluir hoje a definição da chapa majoritária para disputar as eleições deste ano. A composição, sei lá, o Cebolinha aqui, sai dele, isso. Eu acho que eu falei no nome de Alcione, né? Não sei. Para com isso, criatura. A composição será deliberada em reunião interna da federação e os nomes escolhidos serão apresentados oficialmente na terça, amanhã, na coletiva de imprensa na Casa Marielle Franco, na sede do PSOL. A expectativa é de que Ivan Moraes seja confirmado como candidato ao governo e o nome ganhou força após a desistência do reitor Alfredo Gomes, que participar da disputa. Por coincidência, eu vi no dia que Alfredo desistiu. Por coincidência, eu vi, né? O caso acontecer. Meninos, eu vi! Aí, para a vaga de Senado, a tendência é que a federação oficialize o nome de Paulo Rubens Santiago, que deve liderar a chapa para o Senado. A principal definição pendente é a candidatura de quem vai ser o vice de Ivan Moraes. Segundo integrantes da federação, o nome será divulgado durante a coletiva marcada para amanhã, quando também deverão ser apresentados os suplentes da candidatura ao Senado. Ou seja, o PSOL está fazendo um mistério. Lembrei agora de Dona Milu. Dona Milu, mistério. Muito mistério esse negócio, viu? Tô achando até estranho, muito estranho. E temos aí, né, os vereadores do Recife que estão
entrando com ação para o que aconteceu lá na história daquele protesto. Lembra que eu falei, né? Que eu achei, assim, eu sou a favor da segurança pública. A segurança existe para que a gente seja protegido. É um direito de Constituição. Mas quando a polícia exagera, aí, meu amigo, me perdoe, não tem como passar a mão. Não tem. Mas tem um negocinho aqui, depois eu digo o nome dos vereadores que estão fazendo esse processo, porque temos aqui as mulheres na política. Isso mesmo, momento mulher no De Olho com Você. Há pouco mais de 3 meses das eleições, a disputa por uma das 25 cadeiras de Pernambuco na Câmara dos Deputados começa a ganhar contornos definidos. Inclusive, uma delas, a gente já se surpreende, sabe por quê? Porque uma delas é a vereadora do Recife. Então vamos lá. De um lado, a deputada federal e pré-candidata à reeleição Clarissa Tessio e também a pré-candidata à reeleição Michelle Collins. Na verdade, engraçado é uma coisa aqui. Michelle, ela é suplente de Clarissa. Então, por exemplo, quando Clarissa se afastou para ser candidata a prefeita de Jaboatão, Michelle assumiu. Quando ela perdeu a eleição, Michelle saiu. Deu para entender, né? Pois é. Exatamente aí a Michelle e a Clarissa Tessio, né, elas defendem os valores conservadores das famílias. Já no outro lado da história, Liana Cirne, a vereadora, né, que levou um chega para lá do primo, né? Lembra da história do protesto, né? Dani Portela, só me vem na mente ela, né? Ela é grandona, né? Ela tem voz de anjo, nossa, meu Deus do céu. Você olha assim para Liana Cirne, você parece que está vendo um anjo do céu. Né? Eu vi ela pessoalmente. Constrói sua atuação política em torno dos direitos das mulheres, igualdade de gênero, direitos humanos, ampliação de políticas públicas voltadas à diversidade. E daí, para o cientista político Antônio Fernandes, isso acontece porque nas eleições proporcionais, o eleitor normalmente possui poucas informações sobre os candidatos. Mas não se preocupe não. A gente traz aqui as informações, nem se incomoda com isso, doutor. E acaba recorrendo a elementos que facilitem sua decisão. Aí ele diz aqui, esses temas, eles operam menos de forma nacional e mais marcadores de identidade social. Quando um candidato fala em defesa da família, valores cristãos ou direitos das mulheres, ele sinaliza determinados grupos. Aí diz, eu sou um dos seus. É aquela história, né? O pessoal da influência. Por exemplo, eu digo para você aqui, eu estou fazendo o De Olho com Você, não tenho necessidade nenhuma de lacrar nem de viralizar. Meu negócio simplesmente é informar. Informar de forma consciente. Porque, infelizmente, hoje, a grande maioria dos veículos de comunicação, eles têm lados. Ah, eu sou de fulano, eu sou de cicrano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de fulano. Mas se esquecem da realidade da informação. E é isso que eu faço aqui todo dia. Fazer com que você pense. Fazer com que você possa, junto comigo, que eu não influencie você. Que eu não diga, não, Paulo falou que é assim, que é assim, que é assado. Eu não tenho nada que determinar, nada para você. Eu simplesmente faço o meu papel de informação e levo você a pensar. Eu mesmo faço jornal, eu mesmo comento. Entendeu? Porque se eu botasse outra pessoa aqui, o negócio ia ser complicado, né? Depois eu ia botar na justiça, ia querer escala, sei lá o quê, e eu não tenho nem para mim. Imagine para pagar os outros, né? Pois é, então boa sorte para elas, porque eu vou dizer para você, né? Esse ano eu estou gostando de ver que tem muitas mulheres na política. Enquanto a gente já viu algum tempo atrás que não tinha quase ninguém, né? Lembra que eu falei aqui das mulheres que destacaram na política? Pois é. Então vamos fechar nossa casa dos patrão, como eu disse para vocês. Hoje o negócio tá filé, rapaz. Pense. E aí, né? Preciso dizer aqui quem são os vereadores que tá atrás do negócio do protesto. Pois é, pode ser só o nome aqui. Imagina tu, criatura, que agora tem mais um vereador vizinho, né? Que é Douglas Brito. Aí aqui, ó, Douglas Brito e Cida Pedrosa, né, estão cobrando a apuração das denúncias da violência registrada no protesto
lá na Zona Oeste, né? Onde eu só vi uma mulher apanhando, mas já disseram que foram três, né? Que estavam participando lá das manifestações. Inclusive, é uma coisa que eu tô achando muito, assim, muito estranha, é os protestos, né? Eu tinha falado um negócio aqui, depois eu vi um vereador falando as coisas lá que bateu com o que eu disse, né? Pois é, fazer o quê? Então pronto. Amanhã tem mais Casa dos Patrão. Amanhã a gente fala mais dos nossos artistas. Eu sou o Léo Dias da Política, meu amor. Pois é, esse Léo Dias da Política, papagaio dos outros. Pois é, gente. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Acho que eu vou começar logo com isso aqui, né? Eu preciso começar com isso aqui, porque eu tenho um lugar de fala. Lugar de fala. É bom ser bombeiro, né? Meu Deus do céu, eu não imaginava ser, não. Mas fazer o quê, né? Missão dada, missão cumprida. É caveira. Olha, o negócio é sério. Muito sério. Inclusive que estamos nas férias e as crianças estão mais em casa, as crianças vão passear e hoje nós temos crianças neurodivergentes. Hoje as mães elas ficam já a ponto de enlouquecer, né? Vão pedir a Deus que passe logo as férias para os meninos voltar para a escola, que elas não aguentam mais, né? Ou então deixa na casa dos parentes, quando a fé o pirraia volta com o olho lascado, com a perna quebrada, com o olho roxo, né? E assim vai. Mas é criança, tem que aprender. Mas olha, você acredita que os afogamentos, por isso que eu disse que eu tenho um lugar de falar aqui, estão entre as principais causas de perdas de vidas, principalmente de crianças? É um assunto a nível nacional, mas eu quero falar logo, porque senão eu vou esquecer. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, exatamente a entidade lança neste mês uma campanha de prevenção sobre esses acidentes. Por dia, 4 vidas de crianças são perdidas por esse tipo de acidente. E sabe qual é a faixa etária destas crianças? Entre 1 a 4 anos. E o afogamento é a segunda causa de perdas de vida frequente. Aí já entre os 5 e 9 anos, cai para a terceira posição. E dos 10 anos em diante, é a quarta posição. Segundo o presidente da Sobrasa, Coronel Fábio Braga, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, ele destaca que o período das férias ele deve ser de atenção redobrada entre os pais e responsáveis pela prevenção de afogamentos. Até 95% desses casos poderiam ser evitados através da educação e da informação. Eu também concordo plenamente com isso. Não é à toa que a minha missão é essa, trazer informação para as pessoas. E segundo a Sobrasa, metade dos afogamentos envolvendo as crianças acontecem dentro de casa, nas piscinas, por incrível que pareça, na privada, máquina de lavar, banheira, caixa d'água e reservatórios. Agora, por que isso? Exatamente a criança de 1 a 3 anos, ela está naquela fase em que ela está descobrindo tudo. Então mão na boca, tudo na boca, e também ela quer ver. Ela quer porque quer ver. Então ela tem aquele negocinho, né, que já dá o meio que o exército, né, vai estar lá, já vai subindo, vai escalando, vai fazendo as coisas. E de repente a criança cai ali. E ela não tem como se defender. Ela vai ficar como um peixe, né? Vai ficar lá, boiando e de repente engoliu a água e acabou-se seu filho. Deu para entender? Então, tome o máximo possível de cuidados. Pelo Dia Mundial de Prevenção aos Afogamentos, que acontece no próximo dia 25, a Sobrasa vai promover uma campanha com 10 mil voluntários em todo o Brasil. Participam também instituições públicas e privadas, universidades, clubes, corporações de bombeiros, guarda-vidas, enfim, todo mundo, né? Eu já estou antecipando aqui a minha parte. Segundo afirmou o presidente da entidade, a ideia é celebrar a vida e passar à população mensagens de alerta sobre o problema dos afogamentos e medidas educativas de prevenção.
Eu vou dizer para você uma coisa. Eu tô fazendo uma ação bem especial com as crianças, né, em comemoração aos nossos 7 anos do GABCPE. E nós estamos fazendo o Bombeiro Mirim com crianças autistas, com a minha amiga Angélica, lá na Junta Somos Mais Fortes. E tem uma coisa assim que eu acho tão bonitinha que eu coloquei eles para apagar fogo. Olha, eu sempre falando, gente, cuidado, não mexe ali, não é aqui, é assim, é assado. Eles fizeram tudo direitinho. Ah, mas você colocou mini perigo. Jamais, jamais. Eu tive o maior cuidado do mundo. Tanto é que nem combustível eu usei. Né? Foi somente um papelzinho velho, um jornal daquele bem antigão, né? O fósforo e uma frigideira, uma vasilha e uma garrafa de 2 litros de água, cheia d'água. E uma toalha. Só isso. E eles aprenderam. Aliás, eles não só, mas as mães também aprenderam. Sabe quando a gente tem aquela coisa, eu com minha mania de falar gesticulando, sabe quando a gente tem esse acesso que o coronel acabou de falar aqui, que eu li? Sabe quando a gente tem acesso a essas pessoas e levar essa informação para elas? Nós saímos felizes e as famílias mais ainda, porque eles conseguiram entender o recado e vão ser multiplicadores. Porque eles esperam que a televisão mostre. Mas a televisão só mostra a desgraceira, né? Mas nós estamos aqui exatamente para fazer esse papel. E a Marcela teve alta do hospital. Marcela, né, que foi visitada pelo tubarão, né? Ah, lembra que a Marcela não era para ter ido para a praia? Que o primo disse, não vai, Marcela, não vamos para a praia, deixa para outro dia. Não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Né? Aí, infelizmente, né, ela foi agraciada pelo tubarão. Após um mês internada no Hospital da Restauração, em decorrência, né, o que aconteceu no dia 1º de junho, literalmente mais de um mês já, ela deixou a unidade de saúde e vai seguir a recuperação em casa, onde continua o tratamento e o processo de reabilitação. Inclusive, ela está fazendo a campanha para conseguir uma prótese. Inclusive, o menininho lá, eu não lembro o nome dele agora, também, né, acho que ele já praticamente conseguiu. E a Marcela está fazendo a campanha pela prótese. Né? Graças a Deus, olha só, saindo feliz da vida, né? Como eu digo. Ah, mas ela perdeu uma perna. Não, opa, ela perdeu uma perna, não perdeu a vida. E graças a Deus, né, tá saindo aí com um sorriso no rosto, porque agora, né, recomeçar. Porque, como eu digo sempre para as pessoas, quando a gente passa por situações de dificuldade, que a gente tem esse, vamos dizer assim, a oportunidade de revirar as coisas, é muito bom. E, pois é, saindo da notícia boa da Marcela, lembra da história do professor de Pojuca? Pois é, sabia que aconteceu algo parecido, só que num projeto social? Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, porque olha, eu não sei até onde vai a maldade do ser humano. E o pior é quando a gente vê pessoas dando brecha para isso. Uma mulher de 43 anos, ela afirma ter sido vítima de mercúrio. Ela aguarda há mais de 1 ano pelo avanço das investigações. Isso foi há 1 ano, pelo que eu estou vendo aqui no diário. Ela denuncia ter sido, né, ela foi, vamos dizer assim, foi vítima de uma brincadeirinha de crianças de suas alunas, por uma de suas alunas de artesanato durante um projeto social no Hospital Oswaldo Cruz, onde atuava como professora voluntária. Segundo ela, pequenas esferas de mercúrio eram colocadas dentro da sua garrafa de água. Ela prefere não revelar sua identidade e afirma que atualmente depende do uso de muletas. Ela perdeu a força nas mãos e apresenta sequelas na pele. Ela diz assim: meus filhos eram assistidos pelo GAC, Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer. E os 2 tinham epilepsia e faziam acompanhamento na unidade. Lá eu conheci o projeto e quis retribuir o carinho recebido pelos meus filhos. Há quase 2 anos, ela é portadora de fibromialgia e começou a apresentar perda de equilíbrio e dificuldades para ir ao banheiro. Ela pensou que os sintomas da sua doença estavam piorando.
Ela achou estranho porque a sua fibromialgia sempre foi controlada. E ela conta que durante um ano os remédios foram ajustados. As sessões de fisioterapia foram intensificadas e mesmo assim os sintomas continuaram aumentando. Ela disse que começou a ter cãibras, espasmos e feridas que foram surgindo pelo corpo. A suspeita do negócio surgiu há cerca de um ano, após exatamente esses sintomas que eu disse para você. Ela disse que ao chegar em casa foi beber o restante da água que estava na garrafa e sentiu umas bolhas no líquido. Quando tentou cuspir, viu que eram bolas prateadas. E o bom é que ela conseguiu guardar essas bolas. A decisão de instalar uma câmera aconteceu após ela perder a garrafa de água. Ao chegar, sentiu falta da sua garrafa e uma das suas alunas fez várias perguntas. Por que eu estava sem a garrafa? Por que eu não iria comprar outra? Se eu ia beber água? Achei a preocupação dela muito estranha. Rapaz, influência daquela novela dos refrescos, né? Aqui estão os refrescos. Quem se lembra dessa novela? Eu não sei se é uma Gêmea ou se é Crave a Rosa, agora me perdi. Mas exatamente nesse mesmo dia, a professora procurou a delegacia e foi fazer os exames do IML. E encontrou a garrafa para entregar à perícia. E ela disse que comprou uma garrafa do mesmo jeito, no outro dia, chegou ao projeto bebendo água e colocou a câmera para filmar e foi ao banheiro. Quando ela viu, tinha realmente alguém colocando de novo o tal do mercúrio dentro da água. Aí ela não tocou mais na garrafa e ligou para 190. Imagine você até onde vai a maldade do ser humano. Agora eu lhe digo uma coisa. A gente precisa tomar cuidado quando vai defender certas causas. Porque tem gente que se aproveita delas para fazer maldade. Sabe por quê? Ela vai dizer assim: ah, eu sou mulher, não vai dar nada para mim. Ah, eu sou LGBT, não vai dar nada para mim, que eu sou protegido por lei, meu amor. Né? Mas isso aqui, ainda bem que ela teve essa expertise de filmar e trocar a garrafa. Aí, sabe o que foi que aconteceu depois? A história continua aqui, né? Eu estou tentando resumir. Segundo ela, a polícia foi até o hospital e... Desculpa, gente. É o tal do resultado do remédio. Dessa vez é do remédio. Ela foi ao hospital e encaminhou as duas mulheres para a central de plantões. A suspeita negou ter colocado qualquer coisa na bebida dela. Não, ela que está errada, ela que está não sei o quê, né? Você sabe. A pessoa quando está errada, ela faz um escândalo para se defender. Você já notou isso? Já notou? Pois é, meu filho. Senta que lá vem história, eu estou terminando. Na ocasião, a filha da suspeita teria ofendido a professora, que também registrou um boletim de ocorrência. Todo o processo se arrasta há mais de um ano e é muito desgastante, é o que disse a professora. O exame toxicológico, que foi feito pela perícia do IML, apontou a presença do objeto no sangue dela, no sangue e na urina, em níveis acima dos considerados esperados pelas pessoas em exposição ao metal. E segundo esse documento, foram identificadas 21 miligramas de mercúrio no sangue e 5 na urina. Segundo os peritos, como o mercúrio não possui função no organismo humano, os valores encontrados estavam acima do parâmetro de referência, ou seja, inferior a 5 miligramas. E diz aqui, o resultado confirma a intoxicação por mercúrio. Aí agora eu te pergunto, quem influencia essas coisas? Às vezes as pessoas têm uma mente tão fértil, para fazer o mal. Eu vou dizer para você uma coisa aqui que o meu pai fez. Eu só vim descobrir isso depois que ele faleceu. Depois que a gente foi revirar as coisas dele, eu e minha mãe, nós conseguimos ver que meu pai tinha um caderno. Ele assistia todos os dias. Não perdia um quando estava de folga.
Cidade Alerta, Brasil Urgente, tudo que você imaginasse. Ele assistia os casos, anotava tudo e dizia que faria tudo com a minha mãe. Você acredita nisso? E eu começava a estranhar quando eu chegava na casa da minha mãe, o primeiro sinal que estava acontecendo alguma coisa, minha mãe escondia as facas. É isso mesmo que está ouvindo. A minha mãe escondia as facas dela dentro de casa, em algum lugar que meu pai não visse. E era o sinal que eu sabia, que eu sentia que estava acontecendo alguma coisa. Imagine você, uma pessoa se aproveitar daqueles veículos de comunicação, da novela, do jornal, seja lá o que for, para macular coisas ruins. Agora eu te pergunto, qual é a necessidade que essa mulher tinha de poder fazer o mal com a outra? Era o que? Inveja, ou seja lá o que for, né? A gente precisa entender realmente o que é que motivou a criatura a fazer uma maldade dessa. É igual a história do professor de Pojuca, né? É incrível isso. Mas, pois é, né? E tem inclusive aqui, eu já preciso fechar o nosso noticiário, tá vendo? Eu sabia que a gente não ia ter muito tempo, né? E eu com a minha grande boca. Inclusive aqui, é importante a gente falar que o metrô, aquele metrô, o velho novo metrô, já chegou, viu? Já chegou o novo metrô, ele já está aí, já em, vamos dizer assim, em funcionamento, né? Eu não sei se eu vou pegar esse novo velho metrô, né? Não sei, mas quem sabe um dia. E, gente, está acontecendo um negócio aqui que é o exército que está envolvido, e a gente vai entender um pouquinho para fechar o noticiário da cidade. O exército brasileiro ainda não concluiu estudos básicos e executivos para a construção de uma nova escola de sargentos dentro da área de proteção ambiental Aldeia Bibiribe, em Paudalho. Mesmo sem o levantamento preciso das áreas que serão desmatadas, às margens da PE-27, a estrada de Aldeia vem recebendo obras de infraestrutura. A gerência do subprograma da Escola de Sargentos garante que o planejamento atende ao cronograma e informou que o prazo para apresentar estudos técnicos só termina em 2034, um ano antes da previsão da inauguração do empreendimento. Aí agora olhando aqui para as fotos, o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Que uma área de mata vai se perder para se fazer uma escola de sargentos. Aí é como se diz assim, é uma sinuca de bico. Sabe por quê? Mais uma área ambiental preservada vai ser destruída. Como eu já falei aqui, falo sempre para vocês a questão de meio ambiente, de quanto mais áreas verdes melhor, mas a gente está vendo que a gente está se concretizando. Nós estamos perdendo áreas verdes, inclusive o próprio Diário de Pernambuco fez uma matéria muito, muito importante para mostrar onde existe ainda área preservada que se pode viver, que é lá na Aritana, na Guabiraba, que eu vou passar por lá daqui a pouco. E aí o pessoal querendo desmatar para fazer um empreendimento. Nada contra o Exército, mas é aquela coisa. Existem aqui as implicações ambientais. Com a pressão dos ambientalistas e da sociedade civil nos últimos 5 anos, a área prestes a ser desmatada foi reduzida pela metade. Antes, o Exército pretendia utilizar 180 hectares do campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, mas cedeu e resolveu diminuir o plano de ocupação para 90 hectares. Se você ver aqui as fotos, gente do céu, pense numa área bonita. É igual tipo a mata que tem aqui pertinho da gente, do Alto Capitão. Mesmo com o ajuste, mais de 200 mil árvores de Mata Atlântica deverão desaparecer. Além de expulsar espécies nativas, a construção ameaça o abastecimento de água para cerca de 1 milhão de pernambucanos. Como assim? O alerta de segurança hídrica está associado aos riscos da construção em áreas de manancial, como o rio Catucá, principal formador do sistema Botafogo, que deságua no escoamento das chuvas. Para evitar uma interferência irreparável, a maior concentração de fragmentos da Mata Atlântica, organizações lideradas pelo Fórum Socioambiental de Aldeia ingressaram com uma ação civil pública para transformar a mata preservada de forma permanente.
O processo pode mudar o local da construção da Escola de Sargentos, mas ainda depende de análise do Ministério Público Federal, já que está se tratando de Exército. Por isso que é o Ministério Público Federal, que vai decidir se arquiva ou apresenta o caso em juízo. Meu Deus do céu, para fechar essa informação. Durante estudos dentro da aldeia Beberibe, a bióloga, pesquisadora e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Ednilza Maranhão, encontrou uma nova espécie de anfíbios. Batizada em homenagem ao pedagogo recifrense Paulo Freire, a perereca. Olha só o nome do bicho, rapaz. É Ololigon Paulo Freire. Ololigon Paulo Freire. Meu Deus do céu, pense na loucura. Abemos César. Acende o debate durante as desvantagens de urbanizar uma área verde ainda desconhecida em sua totalidade. E com pouco mais de 1 centímetro, a espécie rara, até o momento, representa uma população de menos 30 indivíduos, 6 deles encontrados dentro do Siminique, que é uma área de treinamentos lá do quartel, A pererequinha aqui, rapaz, batizada de Paulo Freire. Pode um negócio desse? Meu Deus do céu. Pois é, e por questão de tempo a gente vai encerrar o nosso noticiário da cidade, porque olha, e tem de notícia aqui com medo para vocês, não é brincadeira. O Recife registra aqui 2.600 casos de hepatites virais em 10 anos e inicia campanha de prevenção. Tá? Tem outras e outras notícias aqui que não vai dar mais tempo para falar, e agora eu preciso virar a página e passar para o Brasil. Pois é, eu ia falar do mutirão, mas não vai dar tempo não, filhote. Eita, lelê. Olha, aqui na nossa comunidade tá aí uma polêmica que um banco vai fechar a agência. Imagine você. Mas hoje, a gente tem uma facilidade tão grande, eu mesmo não sei mal o que é ir no banco. Porque tudo meu eu resolvo no aplicativo do banco. Não acredita? Pois é. E o banco digital e suas aplicações online, inclusive operações instantâneas, como o Pix, eles são um caminho sem volta, por mais que um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esbraveje. A 34ª edição da pesquisa Febraban de tecnologia bancária revela que o mobile, ou seja, o celular, o tablet, o computador, ele responde atualmente por 78% das movimentações bancárias feitas no Brasil, o que significa um total de 187 bilhões de operações. O volume de transações pelo celular disparou, quase beirando, aqui assim, 169, quase 170% nos últimos 5 anos. Eu lembro, quando a gente assiste nas novelas antigas, eles dizem assim, eu vou passar um cheque para você. Ah, não, eu vou fazer um depósito em conta. Hoje não tem mais isso não, meu filho. Hoje a história é o Pix. Tudo é o Pix. Veja a evolução das coisas. E hoje, cadê o dinheiro que eu não tenho mais? Eu tenho dinheiro na conta, então eu tenho que usar o cartão de crédito, ou então o cartão de débito. Tudo feito pelo celular, a gente só vai no banco para atualizar os dados e às vezes olhe lá. Por isso que tem um monte de agência bancária fechando, E esse volume de transações, ele também, aqui, o que mais tem sido feito é o Pix. E exatamente hoje, atualmente, ninguém mais faz transferência, faz o Pix, que eu acabei de dizer aqui, que eu estava falando do exemplo da novela. E com perspectiva de consolidação de ferramentas como o Pix automático, eu não recomendo fazer o Pix automático. Por quê? Podem acontecer imprevistos. Sabe aquele débito automático que você tem? Agora, se você tem um dinheiro certo e seguro, você pode fazer o débito automático. Eu digo, aqui hoje para pagar a água, pronto, já está aqui. Todos os meses o dinheiro certo para pagar a conta de água. Está aqui o dinheiro certo para fazer isso. Aí você faz o débito automático. Ou se tem alguma coisa que você comprou, parcelado. Mas para nós simples mortais que não temos dinheiro todo dia, eu não recomendo você fazer isso. Porque de repente você perde dinheiro da conta e não sabe o que foi. Quando deu fé, foi um crédito automático que você autorizou. Tá vendo tudo? Pois é. E tem uma coisa inclusive importante para se lembrar.
Essa migração para o digital exige um aumento de investimentos em segurança, passo fundamental no processo de amadurecimento da plataforma. De acordo com pesquisa da Febraban, os investimentos em cibersegurança são prioridade para 100% das instituições financeiras. E o orçamento dos bancos para essa área somou 46 bilhões e 800 milhões de reais no ano passado, com previsão de superar os 50 esse ano. Eu já falei algumas vezes aqui no programa, né? Na época a Igaraçu não estava aqui com a gente ainda, e aí eu vou ter que repetir por conta de Igaraçu, que existem situações em que o pessoal diz assim, eu vou fazer uma chamada de vídeo agora e a senhora abre a tela do seu aplicativo do banco. Para você entender essa questão de cibersegurança, o que acontece? Se alguém ligar para você pedindo para fazer uma chamada de vídeo, para abrir a tela do seu aplicativo do banco, ele não vai abrir. Pode ser o que for, pode ser a macumbinha da Alcione, mas não vai abrir. Exatamente é isso aqui da notícia que eu estou trazendo para você. Os bancos hoje não estão mais como antes. Eu tive um cartão clonado, por isso que eu não pago a minha dívida, porque eu pagava todo mês um bendito com seguro, exatamente para o meu cartão não ser clonado. Eu cria que o banco me dava segurança, e não dava. Então o que acontece? A gente precisa tomar muito cuidado com os nossos aplicativos, porque, por exemplo, se você estiver mexendo com outra coisa e o aplicativo do banco ao mesmo tempo, ele vai travar. É exatamente condições de segurança. Então, o que está se falando aqui dessa segurança, a tal da cibersegurança, é isso aqui. Eu estou te exemplificando pelo que eu faço. Então, se você está mexendo com o aplicativo do banco, não mexa em outras coisas, porque ele não vai funcionar. Se ele pedir atualização, faça a atualização. Porque se você não atualiza, ele não movimenta mais nada, ele vai ficar travado, parado. Atualização segura. O próprio aplicativo do banco, ele vai dizer para você, faça a atualização. Não invente de dizer assim, não, porque eu recebi um e-mail dizendo que era para atualizar. Se você recebeu esse e-mail, não considere. O próprio aplicativo do banco vai dizer para você que é preciso atualizar o programa. E quando ele atualiza, pronto, você pode voltar a usar tranquilamente. Não sabia disso? Acho que não, né? Foi até bom ter trazido essa informação aqui, porque até eu mesmo também me atualizei. E tem inclusive um negócio aqui, já que a gente está falando em economia, jovens preferem comprar carro do que financiar imóveis. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu tivesse condições, aliás, eu nem preciso, né? Graças a Deus, a vovó deixou uma casinha aqui para mim, né? Para mim e para meu tio. E diz aqui que comprar um carro é melhor do que comprar uma casa. Exatamente para 4 jovens, aliás, de 1 a 4 jovens brasileiros com até 29 anos. Tem gente que prefere andar de carro do que ter um teto. Aí é bom, né? Quando tiver necessidade de pagar o carro de alguém, não, mora dentro do carro. More dentro do carro. Faça tudo dentro do carro. Gente, eu vou dizer para você, como é que esse pessoal pensa ao contrário, né? O pessoal sempre diz assim, ninguém casa quer casa. Pois é, aqui é ao contrário. Já em relação à compra da casa própria, a possibilidade de um financiamento é avaliada apenas por 14% da juventude. E o comportamento dos brasileiros é diferente dos jovens de outros países. Por exemplo, em Portugal, esse público já responde a 60% dos novos contratos de financiamento de casas, segundo aponta o estudo do Banco de Portugal. E as elevadas taxas de juros no Brasil e a necessidade de uma entrada maior são alguns dos motivos para que os jovens pensem em comprar um carro do que comprar uma casa. E esse estudo revela também uma grande diversidade de perfis, variando segundo a faixa de renda e maturidade financeira. Eu gostei da palavra aqui, viu? Muito bem usada, maturidade financeira. Tem gente com 60 anos que não sabe pegar um dinheiro e usar de forma inteligente, só quer saber de gastar. Entre os jovens com rendimento mensal superior a 10 salários mínimos, a intenção de comprar um veículo é avaliada por 7 a cada 10. Enquanto que quem ganha um salário mínimo, a possibilidade é considerada apenas por 13%.
Pois é, né? Em primeiro lugar, nós que é pobre, a gente quer ter o teto. Porque nós somos inúteis, já que hoje é dia do rock, né? Pois é, nós somos inúteis. Já viu essa música? Ah, meu filho, a gente somos inúteis. Então a gente prefere primeiro comprar uma casa, né, no financiamento do governo, da prefeitura, do Minha Casa Minha Vida, do sei lá o que for, do que comprar um carro. Porque, em primeiro lugar, tu não tem um carro, não tem um lugar para botar um carro. Qual é a necessidade que tu tem de ter um carro? Se tem um ônibus aí à torta e à direita, tem ônibus, patinete, bicicleta, moto, tudo que tu pensar, tem Uber. Né? Então veja como é que é a nossa cabeça. Né? Pois é. Então, o pessoal está preferindo comprar carro por conta do financiamento. Olha só que loucura, né? Eita, Lele, tem uma notícia aqui tão bonitinha que eu não posso passar para vocês agora, rapaz, por conta do meu tempo. Eu disse para vocês, né, que hoje tinha tanta coisa aqui que eu tinha que escolher o que é que a gente ia fazer. Pois é, tem uma notícia aqui, inclusive, sobre a Venezuela, que diz que já chegamos aí a mais de 4.500 pessoas. Infelizmente, fora as que ainda temos esperança de encontrar vivas. Como a gente até já viu aqui, que o pessoal perdeu as esperanças de poder encontrar alguém vivo lá dentro desse negócio. Inclusive, o Maduro, né, ele fica lá falando sobre a questão, inclusive acho que é aqui, no Leia Já, isso aqui, ó. Ele destaca a solidariedade aos países após os terremotos lá na Venezuela. Pois é, nem ele que não sabe ser solidário com ninguém. Pois é. Vamos dar aquela giradinha nos nossos clubes para poder encerrar o nosso jornal de hoje. Pois é, e o que está acontecendo com o Náutico Esporte Santa Cruz? Gente do céu, que tem de notícia aqui que eu tô seco para dar, mas não posso, né? Senão eu estouro o tempo. Eita, Lele. O esporte oficializa Diego Hernández e o Uruguai participa das primeiras atividades com o elenco. Pois é, Uruguai, você é bem-vindo! Embalou, Santa Cruz vence o Bar de Santa Catarina e engata a terceira vitória seguida na Série C. Continue assim, pelo amor de Deus. Não esqueça que Ninha tá orando por você. E o Náutico perde para o Avaí fora de casa e agrava a crise na Série B. Pois é, né? Questão do salário, né, rapaz? Ninguém trabalha sem receber, né? Nem o estômago trabalha sem comida, pelo amor de Deus. Pois é, rapaz. E hoje vamos fazer uma análisezinha sobre a notícia que, vamos dizer assim, desculpa, está varando o Brasil inteiro. Lembra da promotora de justiça que disse que não era para que acontecesse a oração e um poema religioso no evento que ela estava? Ela classificou como inconstitucional, afirmando que a fé é um direito privado. A representante do Ministério Público, ela ameaçou se retirar do evento, inclusive, caso isso acontecesse. E é preciso lembrar para você que o artigo 5º, no inciso 6º da Constituição Federal, ele determina a liberdade de consciência e de crença inviolável. Assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garante a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, vamos traduzir isso aqui. Se houve uma oração e uma poesia, com certeza foi autorizado pela organização do evento. Por que eu digo isso para você? Quando tivemos a nossa formatura do NUPIDEC, já estava na programação, no roteiro, um momento de louvor. Aí foi cantada aquela música, né? Que o Senhor é tão bom, né? Aquela coisa, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Ali foi autorizado pela direção do evento. Não foi algo que aconteceu. Então, é preciso lembrar para esta senhora, a dona Elaine, que realmente a senhora tem um certo quesinho de razão quando diz que a fé é de direito privado. Mas quando existe a liberdade de expressão autorizada em um evento público,
pode se fazer. Seja lá um babalorixá que diga lá um axé, seja lá um católico que vai dizer assim, vamos rezar para Nossa Senhora, ou então um crente que vai dizer assim, a paz do Senhor, irmão, não pode ser impedido. Graças a Deus, graças ao nosso Papai do Céu, que o nosso país ele tem liberdade de culto. O que a gente não pode colocar é a intolerância religiosa. É a falta de respeito que eu tenho com o espírita, é a falta de respeito que eu tenho com o bandista, é a falta de respeito que eu tenho com o católico. Porque cada um tem o direito de fazer o que quer da sua vida e de exercer sua liberdade de crença. Essa é apenas a questão que a gente tem sempre que se policiar. Respeite a crença dos outros. Do mesmo jeito que você queria receber esse respeito. Vambora? Pois é. Pega as tuas coisas e vamos embora. Isso mesmo. Gente, obrigado pelo carinho. Você que assistiu, você que ouviu, você que estava comigo desde o comecinho. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado por fazer companhia para você. E amanhã a gente marca o nosso novo encontro aqui. Mais uma vez, fazendo de olho com você. Obrigado, Papai do Céu. Tamo lá aí. Só tô aqui se o senhor permitir. Cheiro, gente. Até amanhã.